Hello, tangerinos! Eu sou a Feneco Amy e hoje eu vou mostrar como fazer a rotação do corpo e toggle do seu VTuber, utilizando o Live 2D. O toggle é quando a gente aperta um atalho de teclado e alguma coisa acontece no VTuber. Mas aqui o que eu vou mostrar é como você pode ligar e desligar peças de roupa, para você poder fazer um look diferente, poder variar de vez em quando, tirar jaqueta, essas coisas. E boas-vindas à minha nova série de Faça seu VTuber do zero. A gente tá na etapa de rigging agora, são tutoriais para iniciantes, esse daqui já é o 4º vídeo, então corre lá para ver os anteriores para você não se perder, tá bom? Não se esquece de baixar o arquivo de estudo, hein? Tá aqui na descrição o link do PSD e do arquivo CMO3 também, se você quiser ver depois de pronto como é que ficou, para vocês abrirem no Live 2D de vocês. Ó, e presta atenção no vídeo, hein? Porque tem dica de ouro escondida. Bora rigar! Pronto, já tô aqui no Live 2D e a primeira coisa que a gente vai fazer é criar as malhas, né? Os art meshes. A gente vai usar a ferramenta automática. Nas últimas atualizações do Live 2D, eles melhoraram bastante essa ferramenta de criação de mesh, então a gente consegue utilizar o standard para a maioria das coisas, quase tudo mesmo. Só essa malha aqui do tronco que eu acho que precisa de um pouco mais de pontos. Então a gente pode vir aqui, a gente abre como se fosse criar uma mesh nova, sabe? Você clica aqui na camada que você quer editar, que é o tronco, né? Aí você vem em alto. E daí a gente pode mexer nesses valores que ele edita também a mesh. Eu acho que assim tá bom. 22, 22, 12, 12, 5. Bom, agora a gente pode usar o Clipping Mask para deixar essas sombras, né, só onde elas deveriam estar. Por exemplo, essa daqui da manga, ela vai ficar limitada aqui no bracinho. Então a gente pode vir aqui copiar ID, braço D2, e colar aqui no Clipping ID. Aí ele vai clipar e vai ficar só nessa área. O outro braço a gente pode deixar sem fazer e no final a gente espelha, porque os braços são perfeitamente iguais. A gente também pode aplicar isso nessa sombra aqui. Então onde que ela vai aparecer? Provavelmente ela vai pegar aqui na manga, apertar aqui o Shift e clicar na camisa também, essa parte aqui da camisa, né? E a outra manga. E daí a gente pode dar um Ctrl C para copiar, que ele já copia o ID da camada automaticamente, ó. E coloca no Clipping ID, Ctrl V, ó, tá vendo que ele já colou os 3, o manga D, o camisa e o manga E. Aí você dá um Enterzinho e pronto, ele vai ficar só onde essas camadas estão. Eu expliquei esse da saia no vídeo anterior, mas só pra gente recapitular, aqui é muito comum a gente encontrar camadas repetidas de sombra. Por exemplo, essa sombra aqui que tá na perna, ela é uma sombra só, né? Porque a saia, ela vai ser uma peça que tá por cima. Então, não precisa de duas sombras, uma para cada perna. É uma só. E aqui ainda tem duas, porque tem uma que é cinza, que é só para as meias. E tem outra que é a cor da pele, que é só para as pernas. Já vou passar a dica aqui também, gente. Se vocês quiserem selecionar uma camada que tá atrás de outra camada, às vezes fica difícil clicando, você pode clicar com o botão direito, vir aqui em Object Add Cursor e daí você seleciona a camada. Então tá, vocês se lembram que no último vídeo a gente fez os ângulos da cabeça, certo? A gente vai fazer a mesma coisa com o corpo. Então aqui, ó, quando a gente desce na lista de parâmetros, a gente vai encontrar mais para baixo aqui, ó, Body X, Body Y, Body Z. E também tem o Breath, que é de respiração. Esses são os parâmetros que a gente vai usar hoje. Tem várias formas de fazer, mas eu vou mostrar para vocês como eu acho mais fácil. Aqui nessa lista de Deformers, já tem aqui separado por Deformers e por Rotation, aqui a cabeça. Então a gente pode fechar isso daqui só para ocultar o que tem dentro. E daí a gente vai selecionar tudo que tem fora da cabeça aqui, ó, até o final. Segura Shift e clica. Vai selecionar todas as camadas, ó. Eu acho que fica melhor se a gente fizer um deformer por cima aqui de corpo. E apertar um Create. Pronto, tá tudo aqui dentro. Só que eu não gostaria que quando o corpo se mexesse, a cabeça ficasse descolada do corpo, né? Então, para garantir, eu vou jogar a cabeça aqui dentro do deformer do corpo. Então eu vou arrastar aqui, ó,
a gente consegue fechar esse daqui, né? Só para ficar mais fácil. E arrastar em cima aqui do corpo ou aqui na listinha que tem embaixo mesmo. Que dele vai ficar aqui dentro. Então agora a gente consegue movimentar tudo junto. E daí tudo que for mudado no deformer também vai mexer na cabeça. Uma coisa que é importante de reparar é que, por exemplo, aqui a gente tem o deformer dentro, algumas camadas, e também esse deformer por fora aqui. Então esse daqui ele deforma e o de dentro também vai deformar, né? Esse é o deformer pai. Mas aqui a gente colocou um rotation. Quando tem um rotation, ele não vai distorcer da mesma forma. O rotation, ele inibe, né, esse deformer pai de atuar nos deformers de dentro. Então, em vez de estar deformando os olhos, aqui os elementos da cabeça, todos estão dentro desse rotation aqui, que a gente fez no último vídeo. Mesmo que a gente tente aqui alterar o formato da cabeça, não vai mudar. Eu acho muito útil se a gente deixar esse deformer um pouquinho maior. Então, eu vou apertar Ctrl aqui, que ele ativa o modo de edição arrastando. E segurar Alt também, que daí a gente consegue mudar os dois lados ao mesmo tempo, sabe? Prontinho, agora o que a gente tem que fazer é o rigging propriamente dito, né? Então, assim como a gente fez na cabeça aqui, esses ângulos para os lados, para cima e para baixo, e inclinado, a gente vai fazer no corpo também. Então, relembrando, né? O ângulo X, ele é um não, assim. O ângulo Y é para baixo e para cima, para baixo e para cima. E o Z é para o ombrinho, assim, de ladinho. Vou começar colocando os keyforms no Body X. Então, a gente pode colocar aqui no -10, e daí a gente pode clicar nesse X desse quadrado vermelho, que ele é como se fosse um editor temporário, né? A gente oculta ele aqui. Se a gente quiser ele de novo depois, a gente pode clicar fora e clicar de novo, que ele aparece. Então, vou clicar aqui só para ficar mais fácil da gente mexer, e mexer um pouquinho aqui, ó. Então, a ideia aqui é usar esse deformer geral para fazer um movimento geral. E daí depois a gente vai detalhando as partes que a gente quer. Então, depois, né, eu posso ir dentro das camadas que estão aqui dentro desse deformer e detalhar mais, colocar do jeito que eu quiser cada parte. Eu vou começar aqui com esse. Pronto, acho que assim já tá bom. Aí a gente pode clicar nesses 3 pontinhos e ir em Motion Mirroring. E daí a gente consegue espelhar ele horizontalmente. Então a gente coloca no -10, né? Ativa o Motion Mirroring, dá OK. Aí ele já vai fazer automaticamente o outro lado pra gente, idêntico ao outro. Então agora eu vou fazer o Body Y, né? Que é -10 até 10. Então -10 é pra baixo. E o +10 é pra cima. Pronto, agora a gente já tem esses dois parâmetros sendo utilizados ao mesmo tempo e eles não são blend shapes. Então a gente precisa fazer os cantos, né? Se a gente clicar aqui na correntinha, a gente consegue ver que existe a opção de ir para o lado direito do VTuber, lado esquerdo do VTuber, para cima e para baixo. Mas também tem a opção de ir para o lado direito do VTuber e para cima. E também tem lado direito para baixo. Lado esquerdo para cima, lado esquerdo para baixo. Então, no total, são 9 posições diferentes. E daí, esse não é o movimento que a gente quer, ó. Então, o que a gente vai fazer de forma automática, a gente pode apertar Ctrl 4 e já vai aparecer aqui nossos parâmetros, o Body X, Body Y. A gente dá um OK. E daí, ele vai fazer automaticamente esses cantos pra gente, ó. Então, o que ele fez aqui? A gente coloca o modelo corpo, né, para direita e para cima, ó. E ele já deixa isso compatível com o de cima que a gente fez antes. Então a gente tem esse movimento aqui que fica bem mais fluido. A gente pode dar uma testada aqui na janela de físicas. A gente vai em Modeling Physics Settings. Então a gente testa aqui para os lados.
Mas pra cima e pra baixo parece que não tá funcionando. E não tá mesmo. É porque aqui no Live 2D, por padrão, ele não vem configurado para controlar isso com o mouse aqui na visualização. Então, pra gente colocar isso, a gente precisa ir em Preview, Settings of the Cursor Tracking. E daí aqui a gente vai descer e tem o Body Y aqui, ó. Tá vendo que ele tá 1.7? A gente vai colocar aqui, ó, Left Mouse Button Y. Isso significa que ele vai utilizar o botão esquerdo do mouse, que é o botão de clique normal mesmo. E a gente pode aproveitar também e colocar o Body Z. Eu recomendo colocar o Right Mouse Button X, porque daí é o botão direito, né? O botão do lado do principal que a gente usa no mouse. Aí a gente consegue também ver a inclinação depois. A mesma coisa com a cabeça. A cabeça ela não vem configurada automaticamente, né? Então a gente pode vir aqui no Angle Z e clicar em Right Mouse Button X. Pronto, agora a gente já consegue ver na sua totalidade como é que ficaria esse movimento aqui do VTuber. Aqui, no nosso caso, eu acho que é mais fácil a gente fazer com esse deformer mesmo, pra gente não ter que criar outro. E a gente vem editar o parâmetro. Então a gente vai no Body Z, clica com o botão direito, Edit Parameter. E daí a gente vai ativar o Blend Shape. Então do Body Z é o ângulo, né? Então ele vai assim para os lados. Então uma forma que eu gosto de fazer isso é selecionar essa parte de cima e inclinar. Ajustar aqui. Inclinar para os lados. E daí a gente pode usar essa ferramenta aqui para a gente poder suavizar o modelo. Se vocês tiverem dúvida nessas ferramentas que eu estou utilizando aqui, volta nos outros vídeos tutoriais que eu explico elas um pouco melhor. Eu acho que pode ajudar vocês. Aí aqui a gente, como a gente está usando o Deformer, a gente pode usar o Motion Mirroring de novo. Então a gente já tem o movimento aqui do ângulo Z do corpo. Nessa parte vocês podem ser bem criativos, se vocês quiserem fazer um movimento diferente, deixar o corpo fazendo tipo uma pose, também pode fazer, tá bom, gente? Podem ser criativos aí, não tem muito uma regra. Esse daqui seria assim o básico para vocês conhecerem como a gente faz o rigging do corpo. Outra coisa que a gente precisa fazer é a respiração, então tem o Breath aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no de cima e transformar ele em um Blend Shape. Então, Edit Parameter, Blend Shape. E daí eu vou marcar 2 pontos aqui. Porque o Breath, ele vai de 0 até 1. E depois ele volta, né? Ele fica com esse ritmo de respiração. Isso daqui é automático, tá? Tanto no Live 2D quanto nos programas como VTube Studio ou Nizima Live, que é onde a gente vai usar o VTuber depois, né? Aí aqui eu tenho uma dica legal, gente, uma dica muito, muito boa, que é você utilizar esse Brush Selection Tool e daí você deixa o peso dele em 5 aqui, ó. Aí você seleciona só mais ou menos essa parte aqui, perto do peito mesmo. Só um pouquinho, assim. E daí, a hora que a respiração estiver no 1, a gente aumenta essa caixa aqui segurando Alt Shift. E daí ele vai aumentar de forma igual para todas as direções. A gente pode ir no Physics Settings. E daí a gente consegue ver como é que ficaria. A respiração no VTube Studio é mais lenta do que essa daqui do Live 2D, tá, gente? Só avisando. Se alguém estiver usando às vezes para fazer uma animação, além da respiração e tal, é importante lembrar. A gente pode ver aqui de forma combinada os parâmetros que a gente acabou de fazer. Tuts, 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 tururuts, tuts, tururururut. Eu gostaria de dar um pouco mais de rotação para esse corpinho. Então, eu vou selecionar aqui as camadas da saia e da cinta. E também das sombras da saia, acho que vai ser útil, porque daí a gente já deixa tudo se movendo junto. Ok, vou criar um deformer para elas. Para essa sombra aqui da saia, a gente pode até selecionar essas duas. Se tiver com dificuldade de achar, a gente pode digitar aqui na busca, ó. Sombra saia. E clicar nessa lupinha que ele libera. Aí a gente pode selecionar as duas. E depois, para aparecer o resto, é só clicar novamente, que daí ele bloqueia a busca. A gente pode subir esse daqui para dar essa impressão
de que a saia está mais próxima ou mais longe da sombra das pernas, né? Agora a gente pode melhorar um pouquinho essa questão da camisa também. Eu vou criar um deformer aqui, ó. E colocar os keyforms no body também. Arrumar o ombro aqui para ficar encaixado direitinho. Seria bom ter essa lapela aqui dentro também, porque ela fica saindo aqui, né? Mas outra forma de colocar dentro de um deformer que tá longe, às vezes você não tá vendo ele aqui para arrastar e tal, você pode vir aqui, clicar na camada que você quer mudar e vir em deformer. Aí aqui tem uma lista de todos os deformers que tem no modelo. Aí você pode achar aqui camisa e pronto, ele já vai entrar aqui dentro do camisa. Ó, ele dá um movimento, deixa um efeito um pouco mais tridimensional. Agora vem nossa dica de ouro, pessoal. Prestem atenção para vocês não se perderem, hein? Muita gente me perguntou como que fazia para tirar e colocar algumas partes da roupa do VTuber, ou partes do corpo mesmo, mudar o cabelo, enfim. Isso tudo a gente chama de toggle. Os toggles são ações no VTuber que a gente ativa por atalho de teclado. Então, por exemplo, eu tenho uns aqui, ó, que daí eu consigo retirar minha boina e colocar, por exemplo. Também tem do óculos. Então, esses são os toggles. Só que para eles funcionarem lá no programa que a gente roda o VTuber, né, que é outro programa, a gente precisa deixar ele configurado aqui no Live 2D primeiro, tá? Então, vou mostrar como é que a gente faz isso. Eu vou subir tudo aqui na lista de parâmetros, vou criar um parâmetro completamente novo. Vou colocar aqui. O nome dele de cintas pode ser. Vamos deixar o ID também cintas. E ele vai de 0 até 1, sendo o default 0. E a gente vai deixar como blend shape. Essa é a sacada, hein? Aí, no caso, eu quero ocultar essas cintas aqui, ó. Então, eu vou selecionar todas as camadas da cinta. E daí eu vou colocar 2 keyforms aqui. Gente, um aviso muito importante. Utilizando o Blend Shapes, ele sempre fica com esse quadrado cinza e daí tem outro quadrado, né, que é o verdinho. O quadrado cinza, ele é a posição neutra, a posição principal do seu VTuber. Então, nessa parte aqui, é melhor se você não mexer. A gente vai mexer sempre nos pontos verdes, que vai ser a alteração que a gente quer causar no modelo de VTuber, tá? E também é muito importante a gente fazer essa etapa depois da etapa de físicas. Se você tiver feito física com Blend Shape também, nessa cinta, por exemplo, se você fizer esse daqui antes, pode ser que ele bugue. Então, você pode deixar essa etapa para o final mesmo do seu modelo, para garantir, tá bom? Mas o Blend Shape, a vantagem dele é justamente se a gente tem o rigging, né, de alguma coisa aqui com um parâmetro normal, a gente consegue interpolar ele ao mesmo tempo só por ser um Blend Shape. Então essa que é a vantagem. Se você tiver em dúvida, né, se você marcou ou não algum parâmetro na camada já, você pode clicar nesse botão aqui, ó, Show Only the Parameters Active. Aí ele mostra onde que tá gravado. Então isso daqui ajuda a gente para não cometer erros, né? Então aqui eu consigo ver tudo que já tá marcado. Ou, por exemplo, no Deformer. Esse é um dos botões que eu mais uso. Dica de ouro! Então aqui nos cintas. Quando tá no 0, eu quero opacidade 100%, porque eu quero visível. E quando tiver no cintas 1, aí eu quero que a opacidade seja 0, porque eu quero que suma essa parte. Então ele vai ficar assim, ó. Vou fazer um para as meias. Já dá pra gente fazer umas variantes aí. Aqui no nosso caso, gente, a gente deixou os braços e as pernas, né, mais ou menos acompanhando o corpo. Mas tem gente que gosta de, né, mover um pouquinho mais, assim, o corpo do VTuber. Se vocês quiserem, vocês podem fazer isso agora. E daí, no final, a gente vai espelhar. Por que que é interessante espelhar? Porque se essas camadas são exatamente iguais, quando a gente for fazer o Atlas de textura, que vai ter todas as texturas separadinhas, ele vai ocupar mais espaço. E é desnecessário, porque é exatamente igual. Então, vou mostrar para vocês como a gente pode copiar para otimizar o modelo. Assim, usa menos memória RAM do seu computador também.
Então a gente pode selecionar aqui as camadas do braço D, todos os dedos, dar um Ctrl C, Ctrl V, clicar com o botão direito e clicar em Flip. Aí tem Flip Horizontally, dá OK. Aqui, como o modelo está bem centralizado, ele já foi para o lugar certo. Aí o que a gente precisa fazer agora é deletar os anteriores, né? Os antigos. E ele saiu da ordem aqui também, né? A gente pode devolver ele para a ordem certa. A gente pode fazer a mesma coisa com as pernas. Aqui na perna, essa coxa ela ficou sem a sombra. Então a gente vai selecionar a coxa, copiar o ID e colar nessa sombra cor da pele aqui. Ó, tá vendo aqui como a gente deletou esse lado de cá, né? Onde tinha a camada que estava clipado antes, ele ficou com um null aqui. Esse null é quando você deleta a camada, aí ele fica nulo, sem nada. Então agora a gente vai colocar o coxa D2. Agora fica certinho. Parado aí, Tangerino! Já deixou o like no vídeo? Não esquece de deixar o like e se inscrever para você não perder os próximos vídeos. O próximo vídeo dessa série vai ser inteirinho sobre físicas, então eu posso demonstrar para vocês como que é feito a física do cabelo e também das roupinhas, tá bom? Para não ficar faltando nada. Então a gente já tá quase no final, aguenta firme aí que vai dar tudo certo. Ah, não se esqueçam de me marcar. Postem nas internets e me marquem, porque eu quero ver as artes de vocês. Por favor, mostrem os riggings que vocês estão aprendendo a fazer. Eu vou adorar ver a Lívia viva na mão de vocês. Muito obrigada, Live 2D, por me patrocinar mais uma vez por esse vídeo. E até a próxima. Bye, bye!